Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Criando Valor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Taylor, 5 fatos sobre Taylor e a administração científica da qual ele é o pai. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica aí com a gente. Então vamos lá. Tema número 1 sobre Taylor e a administração científica. Primeira coisa, Taylor foi admitido em Harvard para estudar em Harvard, ele passou no teste de admissão, só que Taylor não ficou em Harvard porque ele tinha uma deficiência na visão e por conta disso ele saiu, do processo seletivo para entrar em Harvard. O interessante disso é que Taylor aceitou um trabalho não qualificado em uma indústria que fabricava aço. E Taylor ficou trabalhando pouco acima de operário e foi crescendo dentro da organização enquanto estudava, enquanto se formava, foi crescendo e foi subindo de cargos, galgando novos cargos. E quando ele conseguiu o mestrado em engenharia mecânica, em paralelo ele conseguiu uma promoção, né, para gerenciamento do aspecto produtivo da empresa, para um gestor de produção de fato. E aí é onde Taylor dá o salto grandioso, né, na sua carreira enquanto desenvolvedor de uma técnica de gestão que ficou muito famosa no mundo todo e possivelmente a gente usa ela até hoje em praticamente tudo. Outro fato interessante sobre o Taylor nessa época é que Taylor também era atleta. Em 1881 e 1882 ele foi campeão de 2 grandes torneios de tênis de dupla. Tá? Então ele era atleta também e Taylor até morrer, quando ele morreu, tinha mais de 50 patentes em nome dele. Então era um inventor maravilhoso, era um cara muito acima, muito à frente do seu tempo, por assim dizer. Tá? Segundo fato, Taylor acreditava na vadiagem sistêmica ou vadiagem sistemática. Então, na perspectiva de Taylor, as pessoas eram preguiçosas por natureza. Então, todo mundo ia tender a utilizar-se do menor esforço para fazer qualquer coisa, certo? Só que o menor esforço sem método, que era o que ele não tinha desenvolvido ainda, resultava em preguiça, em trabalho mal feito. Então, Taylor dizia que as pessoas são preguiçosas, elas precisam de uma motivação para elas trabalharem melhor. E aí foi que Taylor pensou na perspectiva do seguinte: a motivação que as pessoas precisam é dinheiro. Então ele tinha o princípio do homo economicus. Então ele dizia que o dinheiro era a manivela que movia o mundo e principalmente movia o homem. Então quanto mais o homem recebesse, mais ele trabalhava. Então era um princípio do incentivo. Ele foi o primeiro cara a pensar nisso. A gente incentiva financeiramente e automaticamente o operário produz mais para a gente. Então, essa era a segunda grande característica dele, porque daí ele pauta todo o trabalho dele. Ele pauta todo o trabalho dele de que, se eu consigo ser mais produtivo, pago melhores salários, as pessoas são mais produtivas, eu pago melhores salários e ficaria nesse ciclo constante aí. Então, essa é a segunda característica. Terceira característica de Taylor. Taylor acreditava no método que ele chamava de The Best Way. Então, ele dizia que sempre existe uma melhor maneira de executar qualquer atividade. Então, o que ele fez? Pegou todas as tarefas que as pessoas tinham que fazer, que os operários tinham que fazer, pegou as tarefas e analisou cientificamente cada tarefa, dividindo ela em etapas e analisando quantos movimentos uma pessoa precisava fazer para executar aquela determinada tarefa. Então, ele deixou um aspecto totalmente científico para a tarefa. Até então, os operários meio que se treinavam por conta própria. Então, o cara aprendia um jeito dele de fazer aquilo e ele ficava fazendo. Só que não necessariamente era o melhor método de execução. E Taylor chegou e mostrou como executar aquela tarefa de uma maneira mais eficiente e eficaz, por assim dizer. De uma maneira que fosse muito mais proveitosa, gastasse menos energia do operário, gastasse menos tempo e naturalmente melhorasse a produtividade de todo o processo. Então ele começou a trabalhar muito forte nesse aspecto, de pegar todas as tarefas e destrinchar elas de uma maneira que ficasse muito bem organizado isso para o trabalhador poder executar, tá ok? Então essa é a terceira principal característica do início de Taylor na administração científica. Como quarta grande característica dos estudos de Taylor, da contribuição de Taylor para a administração científica, a gente tem o fato de que ele também analisava o trabalhador, não só a tarefa. Então ele dizia o seguinte: existe uma melhor maneira para executar essa tarefa e também existe uma melhor pessoa para executar essa tarefa. Então Taylor tinha a perspectiva de criar os operários de primeira classe, que eram os mais produtivos e os que serviriam de referência para os demais. Só que ele acreditava que qualquer pessoa podia ser um operário de primeira classe desde que ele estivesse executando a atividade certa. Então Taylor levava em consideração toda a estrutura do ambiente. Então o que acontece? Ele não ia pegar alguém muito franzino para botar para uma atividade que exigia mais força. Então ele pensava muito bem nisso. Quem era mais alto, quem era mais baixo, quem tinha mais força, quem tinha menos força, quem era mais resistente à temperatura, quem era menos resistente. Então partiu do pressuposto da análise de analisar
a pessoa em si e como ela ia executar essa atividade. Porque se eu conseguisse casar a atividade certa com a pessoa certa, esse cruzamento geraria uma produtividade muito grande, ok? Então essa é a quarta grande principal contribuição de Taylor no princípio da administração científica. A quinta grande contribuição de Taylor para a administração científica foi que a fiscalização deve ser colaborativa com o operário e não impositiva. Até antes disso, os operários eram fiscalizados por pessoas que estavam exigindo velocidade, produção e quase que em uma relação de escravo ali. Taylor pensava o seguinte: não, a gente tem que pegar os supervisores e treinar eles para que eles colaborem com o aspecto científico da atividade, para que eles orientem, para que eles sejam mentores e não para que eles sejam só impositores ali, dando ordens e tudo mais. Então ele tinha essa perspectiva muito bem definida e na cabeça dele a administração da empresa tinha a função de planejar, de organizar e de fiscalizar o trabalho. E os operários só deveriam se preocupar com a execução e com nada mais. Toda a parte de planejamento, de organização já tinha que chegar pronta para o operário só executar a atividade, certo? Então ele tinha muito bem claro na cabeça dele que a administração faz uma coisa, a execução faz outra, beleza? E vamos agora para uma contribuição bônus aí, que seria uma sexta contribuição. A sexta contribuição é que Taylor leva a fama de ter acelerado as linhas de montagem por aí. Principalmente depois do filme do Chaplin, Tempos Modernos, que mostra o operário trabalhando lá naquela velocidade absurda e tudo mais. Taylor pegou essa fama de que era um carrasco, que ele acelerava a linha de montagem, que ninguém descansava na empresa dele, etc e tal. Quando na verdade não era a perspectiva de Taylor. Taylor era muito mais preocupado com a execução correta da atividade do que com a velocidade dela. Para Taylor, a velocidade ia ser consequência da execução correta feita várias vezes, então isso ia levar a uma execução mais rápida naturalmente com o passar do tempo. Quem teve a perspectiva de acelerar muito a linha de montagem, principalmente, foi Ford, tá? Na produção dos seus carros, e ele acelerou demais a linha de montagem, o que inclusive gerava muitos erros. Então a fábrica do Ford errava muito na produção porque ele decidiu acelerar demais, mas essa aí não é uma culpa do Taylor, por assim dizer. Bom, gente, a gente fica por aqui com essas seis contribuições de Taylor para a administração científica. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que está precisando, comenta aí embaixo alguma coisa que você acha que também foi contribuição, que você não acha, certo? E conto com você para divulgar esse nosso canal. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.